Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que o eterno Deus continue te abençoando. Que o eterno Deus continue estendendo as mãos sobre as vossas vidas. Esse que vos fala é o diácono em Cristo, José Santos, e estamos começando mais um vídeo, aprendendo a ler e entender a palavra de Deus, com o diácono José Santos. E espero que você que é inscrito venha continuar abençoando essa obra. De que forma? Você pode compartilhar, você pode deixar o seu comentário, deixando as suas críticas, quem sabe, tá certo? Dando a sua opinião, dizendo se está gostando ou não, tá certo? Porque isso é importante para mim. Isso é importante para eu saber que você está sendo abençoado ou abençoada por Deus. E estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus nos dá no dia a dia, tá certo? E hoje eu parei para estar compartilhando esse vídeo com você. Espero que você seja impactada. Espero que você seja impactado pelo Espírito Santo através dessa ministração dessa palavra. Palavra essa às vezes de 15, de 10, de 20, até mesmo de 30 minutos. Tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva, não perca tempo. Participe desse canal. Participe, porque Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar você. Tá certo? Aperta o sino para receber todas as nossas mensagens. Todas as nossas mensagens. Tá certo? Quando a gente fazer o vídeo e compartilhar no YouTube. E também para que o YouTube venha saber que você está sendo abençoado. E está também compartilhando comigo. Ou com os outros. Tá bom? E assim ele vai entender que você está nos ajudando na obra divina. Tá bom? Hoje, meus queridos irmãos, eu quero estar meditando um pouco sobre a videira e os seus ramos. Quem é a videira aqui na Bíblia Sagrada? E quem são esses ramos que a palavra de Deus fala? Você está com a Bíblia aí? Não está? Eu espero você pegar a Bíblia. Enquanto isso, eu vou beber um copo, um pouquinho d'água. Achou sua Bíblia? Que glória, que bênção. Não deixe a sua Bíblia criar poeira, tá certo? Procure estar lendo ela dia por dia, porque assim você vai estar recebendo toda a direção de Deus através da sua Bíblia Sagrada, tá bom? Abra as vossas Bíblias no livro no quarto Evangelho de São João. Sim, aquele que escreveu o quarto livro do Evangelho, né, de São João, aquele que escreveu o primeiro, o segundo e o terceiro livro das cartas universais, aquele também que escreveu o livro Apocalipse, o livro chamado Livro da Revelação, na ilha de Pátmos. Na ilha de Pátmos. E as 3 cartas ele escreveu na cidade da Ásia, ou seja, na Ásia Menor, que é Éfeso. Espero que você venha aprender um pouco. E é assim que a gente vai se aproximando de Deus e se aproximando também de você. Tá certo? Esse é o João, aquele que era conhecido como o discípulo do amor, o filho do trovão, o filho de Zebedeu. Capítulo 15, versículo 1, diz a bendita palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai Deus é o agricultor, ou lavrador. E todo ramo ou toda vara que estando em mim não dê o seu fruto, não dá o seu fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha aí. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente medita nesta palavra, nesse texto bíblico que fala sobre a videira e os seus ramos. A videira aqui, ela está representando o próprio Cristo. Os ramos aqui, ela representa o próprio discípulo de Cristo. Aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido por Cristo para uma missão, né? Para uma obra espiritual aqui na terra. Pois bem, a gente bem sabe que essa é uma parábola ou alegoria que Cristo fala para os discípulos para que ele venha entender o porquê Cristo estava falando aquilo. O que é parábola? Parábola é tudo aquilo que é comparado às coisas da terra com as coisas do céu. Por exemplo, água. A água aqui na terra, ela pode representar no mundo espiritual a palavra de Deus. Ela é vida, ela sacia a nossa sede, tá certo? Isso é parábola. Você vê aquela parábola das 10 virgens, né? E o reino de Deus, ela é comparado, ou seja, semelhante às 10 virgens, que pegando as suas candeias, suas lamparinas, saiu para se encontrar com um noivo. As 10 virgens, 5 era prudente, representa a igreja de Cristo, e 5 era louca, que representa a igreja despreparada, a igreja que não é escolhida, é apenas chamada, tá certo? E as candeias representa as candeias, lamparina. Ela também pode representar a palavra de Deus. O salmista Davi, ele diz: a tua palavra é luz para o meu caminho. O azeite representa o Espírito Santo. O azeite é o que mantém o fogo aceso. Interessante, isso é parábola. Parábola é tudo aquilo que é comparado às coisas da terra com as coisas do céu, tá certo? E Jesus, ele se importa de falar essa parábola para os seus discípulos, tá certo? Dizendo que ele era, eu sou a videira, ele diz, eu sou a videira. Ele diz que era a videira. E o meu pai, Deus, ele é o lavrador, o agricultor. E a gente bem sabe aqui que o agricultor, ele tem a sua função de preparar a terra, de cuidar da árvore, tá certo? De limpar os seus ramos. Ramo esse que está ligado com a árvore, com a videira. O agricultor, o lavrador, ele primeiro ele lança sua semente no solo, na terra, e ali ele começa a cuidar. E a gente bem sabe que existe um processo para a planta se tornar uma árvore. Existe um processo para aquela semente ela produzir. Existe um tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, é o versículo 1, que debaixo do céu há um propósito, há um tempo determinado. E há tempo para todas as coisas aqui na terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Interessante, meus irmãos. E o lavrador,
interessante, abrindo um parêntese aqui, ele tem a paciência, tá certo? Ele tem a paciência de esperar a semente que ele lançou sobre o solo, a terra, de nascer. Porque o primeiro processo da semente, quando ela é lançada na terra, primeiro ela tem que morrer. Quando ela morre, ela recebe a sua capacidade divina, tudo é divino, dada por Deus, né, pelo auxílio da terra, do solo, para ela viver. E quando ela vive, aí começa o processo para ela se tornar uma planta, para que depois ela venha a alcançar uma fase de adulta árvore, tá certo? Entendemos que a videira é Cristo, o lavrador, o agricultor é Deus, e os ramos ou as varas, ela representa os seus discípulos, ou todo aquele que serve a Deus, todo aquele que está ligado ao Senhor Deus. Entendemos, meus irmãos, que como ramos precisamos frutificar. Como vara, precisamos produzir fruto, frutificar. Entendemos, meus irmãos, que o lavrador ele tem o cuidado, ou o agricultor, ele tem o cuidado de nos zelar, de ter o zelo e o amor para que possamos produzir frutos, fruto em abundância. Interessante, meus irmãos, não é um fruto. O propósito do agricultor aqui é de ver os ramos, ou até mesmo as varas, produzir muitos frutos em abundância. Fomos alcançados unicamente pela graça, sim, pela graça divina. E a única coisa que ele exige da sua igreja, que ele exige da vara, que ele exige dos ramos, é que venhamos frutificar. Que coisa, né, meus irmãos? Deus, ele se importa com a sua igreja. E eu quero abrir um parêntese aqui para entregar essa mensagem a você que está do outro lado. Deus se importa com você. Você que muitas das vezes diz assim, mas Deus, eu não tenho a capacidade, não tenho as condições, mas Deus, ele se importa com você. Você é a joia preciosa, aleluia, diante de Deus. Todos os ramos, elas são importantes para a videira. Elas são importantes para o agricultor. Elas são importantes para o lavrador, aquele que cuida, aquele que prepara a terra. Entendemos, meus irmãos, que é o primeiro ponto aqui. Entendemos que devemos ter a condição para ser produtivo. Aí eu vos faço uma pergunta. Você está produzindo? Você é um produtor? Devemos ser produtivo em que? De produzir coisas boas, de produzir frutos e fruto digno, fruto de arrependimento. Segundo os agrônomos, a videira leva 3 anos. Eu repito, a videira leva 3 anos para dar o seu primeiro fruto. Lembra, a princípio das minhas palavras, que eu falei que
existe um processo para a semente ela viver. Primeiro ela tem que morrer. Existe um tempo. Ei, escuta essa palavra. Deus não é apressado, querido. Ela leva tempo, ela leva 3 anos para dar o seu primeiro fruto. As uvas, porque a videira ela produz uva. As uvas não nascem logo. Depois da semente germinar o solo, é preciso tempo e muito cuidado. Você está entendendo? Que Deus, ele não tem pressa de ver você, aleluia, produzir logo. Não, o agricultor, ele é paciente. O agricultor, ele tem a paciência de esperar o tempo exato de você produzir fruto. Sabe aquele cristão que está na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e não produz nada? Vai chegar momento que o Criador, o lavrador, ele vai dizer: arranca. Ele vai dizer: corta, porque não serve para mim. Mas sabe aquele cristão que ele está na igreja e o dever dele é ser produtivo, é de produzir, é de multiplicar? Tu lembra daquela passagem bíblica que fala dos talentos? O seu senhor deu 1 talento, ao segundo servo o seu senhor deu 2, ao terceiro deu 5, não é isso? O que acontece? O primeiro, ele sabia que o seu senhor era rigoroso, ele colhia aonde não plantava. Que coisa linda, meus irmãos. E ele disse: com medo eu vou enterrar, para quando ele voltar da viagem eu devolver o talento que ele me deu. Só que o erro daquele servo que recebe o talento em suas mãos é que ele não quis produzir. O erro está aí, querido. Aquele cristão que diz assim: que nada, irmão. Eu aceitei Jesus para ir para o céu. Sim, queridos, querida, paramos de pensar essas coisas. Aceitamos Cristo sim para obter a salvação. Mas enquanto a igreja de Cristo está na terra, ela tem que produzir. Você pode dar glória? Você pode confirmar comigo dizendo aleluia? Aleluia. Cristo te chamou. Ele está falando contigo nesse dia de terça-feira. Cristo te chamou, eu te chamei para produzir, para multiplicar aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Aleluia. E o segundo servo, ele pega o seu talento e produz. Glória a Deus. O segundo servo, ele pega o seu talento e produz. O terceiro também, ele traz a produção. E o seu senhor chama de servo inútil o primeiro servo que enterrou o talento. A videira verdadeira, Cristo, ele diz: eu sou a videira. E todo ramo que está em mim e não produz, ele arranca. Mas o interessante, meus irmãos, é que no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele tira da ligação com a videira. Aleluia. Mas aquele que dá fruto, ele a limpa. Glória a Deus. Entendemos, meus irmãos, que
Eu falei que a videira, ela passa 3 anos para dar o seu primeiro fruto. Isso fala de tempo, isso fala de um momento exato a gente tem que produzir. Isso fala de paciência, isso fala de tempo determinado. Para todas as coisas tem o seu tempo. Eu quero adiantar essa palavra, meus irmãos, porque eu não posso fazer vídeo ao vivo enquanto não chegar a 1000 inscritos. Enquanto não chego a 1000 inscritos, eu tenho que fazer esses vídeos de 15, de 10, de 20 minutos. Por isso que eu peço a sua compreensão, compartilhe, se inscreva para ajudar esse canal a crescer, para a gente ter a liberdade de falar mais e mais a palavra de Deus. Entendemos, meus irmãos, que é preciso o cristão, o ramo, ele passar pelo discipulado. É necessário o ramo passar pelo ensino da palavra de Deus. Ei, é necessário, contudo, para ser frutífero, é imprescindível estar ligado. Para você ser um crente frutífero, você tem que estar ligado à videira, você tem que ler a palavra, você tem que meditar na lei da palavra de Deus. Você precisa ser lapidado, ser regenerado pela palavra divina, pelo Santo Jesus Cristo. Entendemos, meus irmãos, que Cristo, ele é a videira verdadeira, e longe dele não existe vida. Aleluia! Longe de Cristo, sem Jesus, não existe produção. Aleluia! Apenas morte quando os ramos se afastam, quando os ramos não produzem seu fruto, quando os ramos ele não está na sua condição de produzir, a videira logo deixa. Aleluia! Ele corta a ligação. Glória a Deus. Aleluia! É importante, meus irmãos, a gente entender que a videira verdadeira, ela só está ligada com o ramo, ou o ramo só está ligado com a videira quando o ramo produz fruto, quando o ramo ela mostra resultado positivo. Enquanto o ramo está produzindo fruto, o agricultor deixa. Aleluia! O agricultor cuida. Deus, ele está sempre protegendo. Por isso que o Salmo 91, primeiro, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A chuva está caindo, mas que você possa estar recebendo essa palavra. Só tem segurança, só tem proteção para aquele que está, aquele que permanece, aquele que habita, aquele que está ligado com a videira, aquele que está ligado com Jesus. A preocupação de Cristo é passar uma mensagem para os seus discípulos de consciência, que ele venha entender que não existe vida sem Jesus, que não existe alegria sem Jesus, que não existe paz sem Jesus, que não existe uma vida produtiva de bênção sem Jesus. Aleluia! Você tem que ter Jesus, querido. Amigo ouvinte da palavra de Deus, você tem que ter Jesus na sua vida para que você venha produzir frutos, fruto que agrade a Deus.